Olá, pessoal do programa Foro de Moscou, meus queridos. Hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020. Estamos num dia muito especial aqui, acompanhado tanto da Gisele Federici, jornalista editora do Brasil 247, site parceiro, publica meus artigos, sempre quando eu posso, eu mando os artigos para lá para o Brasil 247, e também com a entrevista exclusiva aqui com a nossa governadora, a Fátima Bezerra, que vai falar também leitos e também de flexibilização também em alguns casos do comércio. Antes de mais nada, eu queria dar uma boa tarde para Bruno, nosso parceiro aí do programa. Boa tarde, Bruno. E depois os nossos convidados. Boa tarde, William. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, governadora Fátima Bezerra. Agradecer a participação de vocês hoje aqui no programa. Pedir a você que está acompanhando o Foro de Moscou que não deixe de curtir a nossa transmissão. Curta, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Não deixe de ativar o sininho ao se inscrever. E a gente já fez o sorteio. No final do programa, a gente vai anunciar os vencedores do sorteio dos 5 livros que nós sorteamos para os nossos primeiros 1.000 inscritos no canal da Agência Moscou. O programa de Foro de Moscou hoje é especial, é inédito, é a primeira vez que uma governadora do Rio Grande do Norte dá entrevista a um programa exclusivo do YouTube. Então, é uma entrevista histórica que a gente está fazendo hoje com a governadora para o YouTube dentro do Rio Grande do Norte, logicamente. E, Bruno, antes de mais nada, também a gente quer pedir, assim, com a permissão da Gisele, que quem estiver assistindo pelo Brasil 247, se inscreva no nosso canal na Agência Moscou, lá no YouTube, Agência Moscou, Moscou com W no final. Você vai contribuir muito pelo jornalismo progressista em defesa da democracia aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Bruno, William. Cumprimentar a governadora Fátima Bezerra. É um grande prazer estar aqui. Queria agradecer o convite de vocês, parabenizar pelo programa, por trazer a governadora aqui, por fazer essa edição histórica do programa Fora de Moscou. E muito prazer estar aqui entrevistando junto com vocês a governadora do Rio Grande do Norte, que eu já quis muito entrevistar na TV 247, não deu certo. Quem sabe agora a gente depois consegue levá-la lá para daqui um tempinho, né? Porque a gente vai transmitir essa lá também. Depois a gente leva ela para lá também. Boa tarde, governadora. Boa tarde, William, Bruno, Gisele. Uma boa tarde aí muito especial aos ouvintes, a todos aqueles que estão acompanhando aí, né, o Foro de Moscou, que já vem ganhando, sem dúvida nenhuma, né, muita audiência, não só em Mossoró, viu, Gisele? Mas em todo o Rio Grande do Norte, pela seriedade, né, da comunicação social que eles realizam. Eu fico, inclusive, muito orgulhosa também, porque é uma galera aí oriunda da UERN, viu, Gisele? Da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e é muito bom, né? Por que não dizer, é muito saudável ver o jornalismo sendo exercido dessa forma, com isenção, com imparcialidade, né, com compromisso, acima de tudo, com a verdade. É isso. E, claro, vamos começar? E só um momento, é evidente que nós estamos no ar agora, dizer também, para mim é uma honra, Gisele está aqui participando da entrevista, né? Mais uma vez aqui, né, todo o meu reconhecimento ao papel muito importante que o site 247 desempenha em todo o país, né? Comunicação social feita com muito profissionalismo, né, com muita seriedade. Deixa eu só agradecer a governadora e dizer que eu que estou honrada, tanto pelo convite dos meninos, quanto de estar aqui participando dessa entrevista com a senhora. Eu sempre fui admiradora da sua gestão e desde a eleição acompanhei bastante e fico honrada. Eu que sou orgulhosa de estar aqui. Muito bem. Eu queria começar, governadora. Vamos falar um pouco também sobre essa questão do coronavírus, é um tema muito importante. Eu acho que é o principal tema do dia. Eu queria compartilhar uma tela aqui para a gente observar uma matéria que saiu no Saiba Mais, do Rafael Duarte, e queria que a governadora
se pudesse acompanhar também, Pois não. diz o seguinte, RN chega a 45 mortes por Covid-19 e 40% da ocupação, deixa eu ver aqui, aí o secretário diz que a situação está dramática com relação à ocupação dos leitos, que o limite seria aceitável, seria em torno de 30%, já estaria nos 40%, chegamos a 45 mortes, a 12ª também em Mossoró, e há uma certa flexibilização também, tanto a Prefeitura de Mossoró quanto o governo abriram para alguns segmentos da economia. Esse seria o momento ideal também para, se houver uma mudança na curva, de retomar um isolamento mais, digamos, mais restrito, ainda mais forte? Bom, Ilames, vamos aqui aos fatos. Primeiro, atualizar o quadro, né? Acaba de sair o novo boletim. Então, na verdade, nós temos já 48 óbitos. Nós temos 4.206 suspeitos, 3.002 descartados. Nós temos 857 casos confirmados no Rio Grande do Norte, 352 recuperados e, repito, 48 óbitos. É sempre bom chamar a atenção de que esse quadro é preocupante por conta da subnotificação que nós temos, na medida em que a capacidade de realização de testes é por amostragem. Então, por exemplo, 857 casos confirmados no Rio Grande do Norte, isso é apenas uma amostra, né? Segundo, veja bem, William, eu acho que tem um dado importante a ser destacado, né, no Rio Grande do Norte, que foi todo o esforço que a população vem fazendo para cumprir as medidas de isolamento social. O estado do Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a adotar essas medidas. O primeiro caso de Covid identificado no nosso estado foi precisamente no dia 12 de março. E no dia 17, Gisele, eu já baixava as primeiras medidas que vem vigorando no Rio Grande do Norte. Medidas duras. É bom aqui lembrar que só está funcionando os serviços chamados essenciais. Nós estamos na última quinta-feira, em que pese a pressão que houve por parte de setores do comércio aqui no Rio Grande do Norte, que queriam que o comércio voltasse a funcionar de maneira geral, nós colocamos que isso não era possível de maneira nenhuma, portanto, publicamos mais um decreto, prorrogando o isolamento social até o dia 5 de maio, prorrogamos a suspensão das aulas até o dia 31 de maio e introduzimos neste decreto o uso de máscaras, porque isso é fundamental. Nós temos, inclusive, uma campanha que se chama o RN Mais Protegido, que é para difundir, né, o uso de máscara pela população quando tiver exatamente que sair de casa. E dentro desse decreto foi feito alguns ajustes, por exemplo, liberar o serviço como de higiene, que é questão de manicure, cabeleireiro, por exemplo, a questão de locação de automóveis, a questão de oficinas que atuam nesse ramo também, da questão das oficinas mecânicas, etc. Mas o que é importante aqui a gente destacar é que a essencialidade das nossas medidas de isolamento social continuam em curso. E acrescento mais, essas medidas não são tomadas de forma aleatória. A governadora segue fielmente as orientações do nosso comitê técnico aqui no plano local, que é um comitê formado por especialistas renomados, integrantes das nossas universidades, também alinhado com o Comitê Técnico Científico do Nordeste, e tudo isso seguindo aquilo que é padrão, que são as normas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, essas medidas, repito, elas são orientadas aqui pelo comitê nosso técnico, comitê de especialistas. Também
elas são fruto do diálogo, porque assim deve ser o governo que tem, né, uma característica que não abre mão, que é um governo pautado pelo diálogo permanente, franco e democrático. É evidente que, no contexto desses, enfrentando uma pandemia dessas proporções, em meio a um estado em escombros que eu encontrei no ano passado, e dentro desse contexto, um sistema de saúde colapsado, totalmente colapsado, é evidente que, para enfrentar uma situação dessa, o governo precisa exercitar e muito a arte do diálogo, até porque isso é um princípio que nós não abrimos mão. Então, é importante aqui ressaltar que, desde o início, eu instalei um gabinete de gestão integrada de crise, joguei todo o governo nesse gabinete, a área econômica, até porque o foco nosso é salvar vidas. Significa o quê? Dar ao povo do Rio Grande do Norte as condições dele ter assistência à saúde, portanto, de sobreviver. Então, todo o governo está voltado exatamente para a questão do enfrentamento à Covid. Esse gabinete é coordenado diretamente por mim, pelo vice-governador, diuturnamente. Nós também instalamos aqui o comitê com os demais poderes, com a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Defensoria, Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, porque isso não é um assunto que diz respeito somente ao Executivo, isso é um assunto que tem que ser enfrentado pelo Estado como um todo, por todos os poderes, e em diálogo com a sociedade. E no diálogo com a sociedade, nós temos aqui em funcionamento permanente o nosso comitê com o setor produtivo, onde estão presentes a representação da agricultura ao comércio, à indústria, etc., setor de serviços em geral, setor de turismo, até porque é um setor muito afetado, e o comitê também com a representação dos trabalhadores, das centrais sindicais, e dialogando com diversos segmentos da sociedade, com os representantes também do setor privado, que atuam, digamos, de forma suplementar no contexto do SUS, com as nossas universidades. Então, concluo dizendo que essas medidas, repito, elas são fruto desse diálogo amplo, transparente, sério, e seguindo a orientação do nosso Comitê Técnico de Especialistas. O que me cabe nesse momento, mais do que nunca, é, ao mesmo tempo em que eu agradeço a população de Mossoró, a população da região oeste, a população do Rio Grande do Norte, que está fazendo um esforço imenso para se manter em isolamento social. Ao mesmo tempo que agradeço, eu faço aqui um apelo para que não relaxem, para que não negligenciem, porque o momento, mais do que nunca, o momento é de manter o isolamento social para que a gente consiga enfrentar essa pandemia, mitigando muitos impactos dela no Rio Grande do Norte. Governadora Fátima Bezerra, muita gente tem criticado... Bruno, eu queria passar para a Gisele, viu, Bruno? Eu queria antes passar para a Gisele, aí eu passo para você. Vocês ficam à vontade aí. Fica à vontade. Vai, Gisele. Governadora, essa reportagem que o William compartilhou mostra que tem 40% de ocupação dos leitos de UTI, né, no Rio Grande do Norte. E eu queria fazer um paralelo com o Amazonas, onde o sistema de saúde colapsou e também o sistema funerário, muito porque só a cidade de Manaus, a capital, consegue receber pacientes com Covid. Como fazer essa gestão para que as cidades do interior, onde há um crescimento do número de casos, é claro que é incomparável com o Natal, mas Mossoró, por exemplo, de onde o William e o Bruno falam, já é o epicentro do estado proporcionalmente ao número de habitantes, né? Como fazer para que os hospitais do interior, onde naturalmente já tem menos estrutura para receber pacientes, não façam com que esse sistema seja colapsado e todos esses pacientes viajem para a capital, para Natal, ou para até Fortaleza, no caso de Mossoró, que fica muito próximo, e cause um problema tão grande como é o do Amazonas, né? As pessoas são até enterradas na capital,
não conseguem voltar para suas cidades por conta disso. Uma centralização do sistema de saúde com um pouco mais de qualidade e maior número de profissionais de saúde também. Gisele, sem dúvida, né, o caminho que nós temos, repito, é o caminho do isolamento social. É preciso que a população se dê cada vez mais conta disso. Eu tenho feito apelos reiterados de que não saiam de casa, só saiam para aquilo que é estritamente essencial e, nesse momento, inclusive, façam o uso da máscara. Porque, veja bem, nós temos um desafio maior aqui no Rio Grande do Norte, que decorre daquilo que eu mencionei agora há pouco, que é um sistema colapsado. Eu vou dar aqui um exemplo. Mossoró, que exatamente pela proximidade ali com Fortaleza, sentiu e vem sentindo os reflexos. Não é à toa que Mossoró, hoje, né, é a cidade que proporcionalmente apresenta o maior número de casos. Isso é um reflexo exatamente do quê? Da pandemia lá em Fortaleza, que adquiriu níveis críticos. Então, o que nós temos colocado? É que esse distanciamento social ele é imprescindível para que a gente possa estruturar a nossa rede hospitalar, para garantir os leitos de UTI disponíveis para aquelas pessoas que venham a ser acometidas exatamente do vírus. Por isso que nós demos um foco na questão de Mossoró. Vocês lembram que há mais de 30 dias eu dizia para Mossoró todo o esforço que a Força Tarefa estava fazendo para garantir os leitos de UTI, os leitos de retaguarda aí em Mossoró. Em meio, repito, a um sistema colapsado que eu peguei. Só de dívidas a curto prazo, Gisele, eu recebi a saúde em janeiro de 2019 com 125 milhões. Isso significa dívida com os prestadores de serviços, com os fornecedores. Para se ter uma ideia, o principal hospital nosso aí da região, que é o Hospital Tarcísio Maia, estava com 20 leitos de UTI fechados há mais de 6 anos, inclusive judicializados. Foi um verdadeiro mutirão para a gente abrir esses leitos de UTI. Graças a Deus, conseguimos botar 10 leitos em funcionamento, com mais 7 que já tinham. Falei hoje, inclusive, com a diretora aí do Hospital Regional, todo esforço está sendo feito para, até amanhã, colocar em funcionamento mais 10 leitos de UTI, portanto, os 27 leitos de UTI previstos no nosso plano de contingência. Some-se a isso, Gisele, um mutirão que nós fizemos para ampliar esses leitos e, graças a Deus, conseguimos, com o apoio do Ministério Público Estadual e do Trabalho, aí em Mossoró, contratualizamos com o Hospital São Luís e 100 novos leitos serão disponibilizados, dos quais 10 leitos clínicos, inclusive a diretora da APAMIM, que é quem vai gerir essa contratualização com o Hospital São Luís, já comunicou que até amanhã ela disponibiliza 10 leitos clínicos aí para o paciente COVID em Mossoró. De forma que essa contratualização com o São Luís, ela é fundamental, porque desses 100 leitos, nós vamos ter 35 para pacientes COVID e os 65 que são os leitos clínicos. Mas, além disso, nós estamos aí trabalhando para abrir o hospital da PM, um hospital de retaguarda, exatamente tanto para o Hospital Rafael Fernandes e o Hospital Tarcísio Maia. Então, eu queria dar aqui esse panorama, porque eu acho que as pessoas que estão nos vendo, estão nos escutando nesse momento, especialmente as pessoas que vivem aí em Mossoró e que vivem na Redondeza, devem estar exatamente se perguntando, meu Deus, e se eu vier a ser acometido desse vírus, tem leito para me acolher? Eu vou ter chance de sobreviver? Então, é isso que nós estamos fazendo diuturnamente, e repito, porque o nosso foco
é cuidar da saúde do povo do Rio Grande do Norte. Agora, dentro desse contexto, o isolamento social é imprescindível, é imperativo, porque não tem outro caminho para que a gente possa achatar essa curva de crescimento da pandemia e não aconteça aqui no Rio Grande do Norte o que está acontecendo no Ceará, o que está acontecendo em Pernambuco. E já com reflexo do que está acontecendo no Ceará, exatamente em Mossoró. Então, assim, né, essas medidas que a gente tem tomado, evidentemente que num contexto extremamente difícil, dada a instabilidade dessa conjuntura a nível nacional, é um contexto extremamente difícil, com a escassez desses insumos, esses respiradores, né, explodiu o preço desses respiradores, os EPIs. Então, tudo isso tem sido extremamente desafiador, por isso que a necessidade do diálogo com os demais poderes, o diálogo com as prefeituras, e aqui eu quero colocar claramente que nós temos mantido o diálogo aí com a Prefeitura de Mossoró, porque nesse momento o nosso foco é somar esforços, unir para combater exatamente o coronavírus. A própria contratualização do Hospital São Luís foi feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró, eu tenho conversado com a prefeita, é um contrato que vai ser assumido cogestão, vai ser financiado pelo governo do Estado e pela Prefeitura Municipal de Mossoró, repito, com a chancela dos Ministérios Públicos Estadual e do Trabalho, que inclusive tem ajudado através de doações, bem como também toda a parceria que o governo do Estado está fazendo aí, a CESAP, com a Prefeitura de Mossoró, para a instalação, por exemplo, dos leitos aí na unidade de pronto atendimento, e o diálogo, portanto, com as prefeituras, Gisele, o diálogo com os demais poderes. Eu quero aqui destacar o papel do Ministério Público Estadual, que se abre mão, claro, do papel dele de fiscalizar, tem colaborado, porque entende, e repito, que isso não é um problema do Executivo, isso é um problema a ser enfrentado por todos nós. Então, tem colaborado. Dou aqui 2 exemplos. Esse final de semana, Bruno, o Ministério Público enviou aos 167 municípios do Estado uma correspondência pedindo aos municípios que respeitem os decretos estaduais, levando em consideração exatamente isso, né? A evolução da pandemia versus a capacidade que nós temos, né, de assistência à saúde através dos leitos de UTI, etc. Outra posição que o Ministério Público tomou também foi referendar o decreto estadual de proibição de carreatas, de passeatas, porque isso não se coaduna com os tempos que nós estamos vivendo. Longe de mim, que fui gestada, né, na luta em defesa da democracia, na luta em defesa da liberdade. Afinal de contas, essa é a essência do meu partido. Então, longe de mim de cercear o direito de ir e vir ou de liberdade de expressão. Não se trata disso. Se trata aqui da gente preservar um dos direitos mais importantes e mais fundamentais, que é exatamente o direito à vida. Então, o Procurador-Geral do Estado se posicionou claramente de que a proibição dessas atividades estava correta e, inclusive, recorreu de iniciativas que houve no sentido de revogar essa parte do decreto. Destaca aqui também uma outra posição do Ministério Público Federal. Felizmente, um procurador do Estado, por uma ação individual, entrou com uma ação aí popular, simplesmente para contraditar a medida assertiva que nós tomamos, necessária, que foi de suspensão das aulas até o dia 31 de maio. Ele tomou essa posição, repito, de uma insensatez sem tamanho, mas o que importa é dizer que, a exemplo do Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal
através da sua procuradora, já se pronunciou contrária a essa iniciativa e deixando muito claro que essa iniciativa não reflete o posicionamento do Ministério Público Federal, muito pelo contrário. O Ministério Público Federal entende como necessária e como adequada todas as medidas que nós estamos adotando, inclusive de suspensão das aulas. Governadora, o último decreto ele gerou algumas controvérsias e algumas críticas, inclusive de minha parte, por ter flexibilizado a questão do comércio. Eu pergunto à senhora, por que a senhora decidiu flexibilizar a questão do comércio num momento em que a situação ainda não estava favorável do ponto de vista da curva? Por quê? Veja, Bruno, eu fiz isso primeiro respondendo aqui claramente a você, em diálogo com o comitê técnico, Bruno. Bruno, eu não darei um passo sem ter exatamente a orientação do comitê técnico. E sabe o que é que eu faço, Bruno? Eu peço isso mais por escrito. Esse comitê técnico não é um comitê da Secretaria de Saúde, nem deve ser. Ele é um comitê independente, formado de renomados especialistas. Você tem o professor Ricardo Valentim lá, que é o coordenador do LAIS, do Laboratório de Inovações e Tecnológicas, e que está, inclusive, no Comitê Científico do Nordeste. Você tem representante aqui da nossa universidade. Então, é um comitê, repito, com toda a sua expertise. Afinal de contas, eles são especialistas, estudaram para isso. Está lá matemático Zé Luiz, está lá Ricardo Volpo e tantos outros, inclusive também integrantes da nossa Universidade do Estado. Então, assim, quero só tranquilizar você e aos ouvintes, meus amigos. Eu faço tudo em completa sintonia com o que o comitê técnico orienta. Volto aqui a repetir. Nós mantivemos a essencialidade do nosso decreto. Os serviços essenciais, só continuam funcionando os serviços essenciais. Os shoppings, bares e restaurantes continuam fechados. Os ajustes que nós fizemos nesse último decreto que você menciona foram ajustes levando em consideração, repito, a orientação do comitê técnico. Pode ou não pode? E aquilo que disse pode, nós fizemos. Como foi o caso das oficinas mecânicas, isso se alinhando a outras demandas, né, levando em consideração o contexto da própria pandemia que nós estamos vivendo. A questão, por exemplo, dos serviços de higiene, isso foi verificado que poderia, a questão da manicure, do cabeleireiro. Agora, tudo isso obedecendo rigorosamente às regras do distanciamento social, às regras de higienização, rigorosamente obedecendo aquilo. Mas é isso, Bruno. Eu estou muito atenta e, dentro desse mesmo contexto, foi criado um grupo de trabalho, sim, para pensar um plano de retomada de forma gradual das atividades da economia, como vem sendo feito em vários estados, até porque o governo não pode esperar quando a pandemia passar para ter esse plano, não. É dever do governo, é obrigação do governo, e o governo, portanto, constituiu um grupo menor para ouvir exatamente as sugestões, né, para que as pessoas usem da criatividade, enfim, se debrucem e tragam um plano. Agora, dentro desse comitê, quem foi que eu coloquei diretamente? Comitê, eu coloquei um representante do comitê técnico. Por quê? Porque esse plano que está sendo elaborado, ele, para ser colocado em prática, vai depender simplesmente de uma coisa: as condições da pandemia no Rio Grande do Norte. É esse o termômetro que nós vamos exatamente utilizar. Eu tenho umas mensagens aqui chegando, antes de passar para a Gisele. O Jadson Arnaud mandando um boa tarde para a governadora, a Daiane Duprat mandando um boa tarde para a Gisele, Ana Lúcia, boa tarde, o jornalismo independente muito importante para a sociedade, o professor Thales também, boa tarde a todos e a todas.
o Evangelista Santos, boa iniciativa, o Alda Reis também. Também chegam muitas perguntas. O Dias Neto colocando RN, 48 mortes, 3 mortes em Mossoró nas últimas 24 horas. O Hamilton Fonseca perguntando como será possível a aplicação de alguma penalidade a quem descumpre o uso obrigatório da máscara, ou então da própria fiscalização. Há um tipo de fiscalização via polícia militar, alguma coisa nesse sentido, governadora? Veja, é muito importante essa sua pergunta, William, porque nós aqui, antes de mais nada, nós tivemos o cuidado de criar as condições para que as pessoas tenham acesso à máscara, né? Porque não adianta só eu botar no decreto. Tem que usar máscara. Mas tem muita gente, inclusive, que não tem o dinheiro para comprar essa máscara. Então, o governo teve uma iniciativa, né, que tem se revelado muito exitosa. Programa que a gente chama Programa RN Mais Protegido. Em parceria com as empresas, né, nós estamos exatamente produzindo máscaras. Já começamos essa distribuição toda sexta-feira. Começamos exatamente pelos grupos que estão na linha de frente, como os nossos profissionais de segurança. Nós estamos distribuindo para as populações de maior vulnerabilidade social, como o pessoal que é atendido pelo Programa do Leite, que são atendidos pelos nossos restaurantes populares, Gisele, que aqui nós também isentamos, né, o pagamento do restaurante popular para as populações de rua, refugiados, etc. Aumentamos a quantidade de refeições nesses restaurantes populares, e o preço é um preço simbólico de R$1. A gente aumentou a oferta, né, dessas refeições. Então, veja, o uso de máscara está sendo distribuído de forma criteriosa. Primeiro, para os profissionais que estão na linha de frente, as populações mais vulneráveis. Estamos, por exemplo, indo para as filas, porque é doloroso, né? E isso tem nos preocupado muito, ver essas filas imensas das pessoas em busca do auxílio emergencial. E essas pessoas não têm como não ir em busca do auxílio emergencial, que foi uma grande luta que nós travamos, né? Então, nós estamos com foco também nessa questão das filas, William, inclusive nossos agentes de segurança, né, têm atuado nessas filas aí para disciplinar. Mas qual é o nosso foco? Nosso foco é chegarmos a 7 milhões de máscaras. 7 milhões de máscaras, esse é o nosso foco, para que a gente possa fazer essa distribuição literalmente em massa. E difundindo, repito, junto à população, essa necessidade dela usar a máscara, da máscara passar a ser obrigatória, mas, acima de tudo, por uma tomada de consciência dela, por uma tomada de consciência exatamente da população. Isso é muito importante e vocês da imprensa têm nos ajudado muito nisso, porque, confesso, William, que fica difícil com o aparato que nós temos limitado dos nossos agentes de segurança, a gente conseguir, Bruno, fazer a fiscalização rigorosa disso nos 167 municípios. Então, acima de tudo, o uso da máscara deve ser, sim, obrigatório, mas a partir desse processo de sensibilização, de conscientização, que é a minha saúde que eu estou protegendo, que é a saúde do outro, do meu filho, do meu ente querido, do meu companheiro, do meu amigo, né? É a saúde, está entendendo? Daqueles que moram na minha rua, daqueles que moram no meu bairro, daqueles que moram no sítio onde eu vivo. Então, é esse processo de sensibilização, de conscientização que nós estamos fazendo agora. Repito, ao mesmo tempo, criando as condições. Por isso que nós criamos o programa RN Mais Protegido, essa parceria com a Guararapes, através das oficinas de costura, onde nós estamos garantindo o emprego dessas costureiras e desses costureiros, e, ao mesmo tempo, garantindo à população que ela possa fazer o uso da máscara como mais um instrumento de proteção
a sua saúde. Temos contado com a colaboração também da Coteminas, da Vicunha e várias outras empresas, né, que têm somado nessa parceria, onde o governo do Estado, através do programa, do projeto que nós temos, Governo Cidadão, colocou recursos para garantir esses 7 milhões de máscaras ao longo, né, da pandemia que nós estamos enfrentando. Gisele. Governadora, a senhora falou sobre uma relação, um diálogo com prefeituras. Eu queria saber como é que anda essa relação com a esfera federal. O estado do Maranhão foi alvo de um processo da Receita Federal por conta de uma importação de respiradores da China. Teve que fazer um trajeto ali diferente para conseguir trazer esses respiradores. Acabou conseguindo, mas teve que ir para a justiça para isso. O Rio Grande do Norte pretende fazer a importação de EPIs, de respiradores, ou já tem essa quantidade suficiente? E a outra coisa é a subnotificação, né? Só uma pergunta na sequência aqui. É uma realidade do Brasil. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Como é que o estado do Rio Grande do Norte pretende reabrir o comércio se a gente não tem teste suficiente para a população? Se há algum plano sobre isso, para a gente conseguir ter dados mais precisos e aí permitir que as pessoas circulem mais, as empresas voltem a funcionar quando isso for adequado? Olha, primeiro vou responder já essa questão, Gisela, até porque eu já falei. Veja bem, é nosso dever, evidentemente, que elaborar esse plano, né, de retomada das atividades da economia de forma gradual. Mas isso, Gisele, só pode se dar em um ambiente seguro. Só pode se dar em um ambiente seguro. E quem vai me dizer isso é o comitê técnico. Então, o cronograma de quando isso vai acontecer, como vai acontecer, aí vai depender das condições da pandemia, certo? O comitê técnico é quem vai dar a palavra final. Governadora, não dá para ser agora, vai ter que prorrogar por mais tempo, ou pode ser que comece assim, mas deixar isso muito claro aqui, até para tranquilizar exatamente as pessoas. Quem vai dar a palavra final é a ciência, é o comitê técnico nosso local. Voltemos à questão do governo federal. É uma tragédia, né? Porque vocês estão acompanhando, você imagina o que é a gente enfrentar uma crise de cunho sanitária como essa, que é a pandemia em decorrência do coronavírus, uma crise sem precedentes, né, na história do mundo, em meio a uma conjuntura no plano nacional de tanta turbulência, de tanta instabilidade política, jurídica e por aí vai. Primeiro que começou com o presidente simplesmente dando as costas para o mundo. Não seguiu sequer o ídolo dele, que é o presidente norte-americano, né, que teve que reconhecer que o isolamento social era necessário. Nem isso ele seguiu. O fato é que passamos esse tempo inteiro, o presidente numa direção e o Ministério da Saúde em outra direção. E, consequentemente, também os governos estaduais. Por quê? Porque, de forma sensata, os governos estaduais, e aqui independente de ideologia, independente de divergência partidária, até porque num momento como esse, pelo amor de Deus, isso não cabe, temos que estar todos unidos no combate exatamente ao coronavírus. Então, o que a gente tem feito ao longo desse período? Seguindo a Organização Mundial da Saúde, que recomenda, que continua recomendando a questão do isolamento social. Segundo, né, o que mais do que nunca deveria ter sido feito nesse país não foi feito até o presente momento, que era um comando unificado. No início da crise, nós, governadores do Nordeste, né, tivemos aquela primeira reunião com o presidente da República, e eu confesso a vocês que, independente das divergências que temos, né, partidária, ideológica, mas até criei esperança que aquela primeira reunião, seguida depois da rodada de reuniões com os demais governadores do Brasil, eu achava, Gisele, que a partir dali teria um mínimo de bom senso
e seria exatamente o que? Instalado um comitê a nível nacional, coordenado pelo próprio presidente, para que nós pudéssemos ter ações unificadas. Mas não foi isso que aconteceu, vocês acompanharam. Até hoje está aí, inclusive, uma disputa, né, mais presente entre o presidente da República, especialmente com o governador de São Paulo, com o governador do Rio de Janeiro. Quem está pagando o pato disso é a população, literalmente. Então, assim, nós do Nordeste, Gisele, temos tido muito cuidado com isso, muito cuidado. E aí, o que é que nós temos feito? Primeiro, né, mantido a nossa unidade no campo dos governadores do Nordeste. Esse consórcio do Nordeste, mais do que nunca, vem se revelando como uma das iniciativas mais importantes que nós criamos, pelo que ele contribui do ponto de vista de uma gestão de caráter cooperativo, pelo que ele contribui do ponto de vista também de uma instância, né, para discussão, né, dos problemas de forma conjunta que nós enfrentamos. Então, nós estamos trabalhando no Fórum dos Governadores do Nordeste, no Fórum dos Governadores do Brasil, correndo atrás, lutando. Você pergunta, por exemplo, pelos EPIs. Nós tínhamos feito uma compra aqui de 14 EPIs. Quando estava na hora dos EPIs chegar ao Rio Grande do Norte, foram presos pelo Ministério da Saúde, em decorrência daquela medida que o Ministério da Saúde tinha adotado de centralizar a compra e a distribuição. Até hoje, Gisele, esses EPIs não chegaram aqui no Rio Grande do Norte. Entramos, inclusive, na Justiça. Ganhamos a ação na Justiça, estamos agora cobrando. Segundo, correndo atrás, repito, para dar resposta aos problemas diante de uma pandemia desse tamanho, porque é isso que a população espera e cobra de nós. Nós tomamos a iniciativa de fazer uma reunião com o novo ministro da Saúde, porque eu acho, Gisele, que não tem um traço, me permita aqui só um parênteses, um traço que ilustre melhor a turbulência que nós vivemos no país, né, do ponto de vista nacional, a insegurança que nós vivemos, do que, por exemplo, um ministro de saúde ter sido demitido em pleno contexto de uma das mais graves crises que o país já enfrentou, que foi essa, a pandemia do coronavírus. Não existe algo que revele melhor, repito, né? Revele melhor da gravidade que é a conjuntura no plano nacional. Mas, enfim, assumiu um novo ministro. Chamamos ele para uma reunião, ele veio. A reunião foi boa, diálogo bastante atencioso, e, no final das contas, ele perguntou o seguinte: eu quero que vocês me mandem um ofício dizendo o que foi que o Ministério da Saúde prometeu a vocês, que não foi entregue até o presente momento. Nós enviamos esse ofício, Gisele, e até hoje não tivemos resposta. A reunião se deu segunda-feira da semana passada, tinha ficado uma reunião prevista para esta quinta-feira, infelizmente a reunião não aconteceu. Estamos agora aqui com um indicativo de que a reunião vai acontecer essa semana. E nós precisamos dessa reunião com urgência. Sabe por quê? Porque o Rio Grande do Norte, o povo do Rio Grande do Norte, a governadora quer saber, por exemplo, quando é que chegam os respiradores aqui no Rio Grande do Norte? Por exemplo, quando é que vão ser habilitados mais leitos de UTI, uma vez que até o presente momento só foram habilitados 10? Quando é que chegarão mais EPIs, que é um dos insumos mais importantes, porque é aquele de proteção individual dos nossos profissionais da saúde, que estão aí arriscando a própria vida, né, diante da gravidade que é essa pandemia. E tem o que você aqui mencionou, que são, por exemplo, o kit de testes. Nós precisamos aumentar, né, esse número de kit de testes para que a gente possa aumentar exatamente a capacidade de testagem da população e sair exatamente dessa subnotificação. E ainda tem outro item, Bruno, que são recursos. O governo anuncia uma montanha de dinheiro. É medida provisória atrás de medida provisória. Mas de concreto mesmo, por exemplo, o que foi liberado
aqui para o Rio Grande do Norte, inicialmente 7 milhões, depois 19 milhões, aí para a capital 18, Mossoró 5 milhões e pouco, e mais um percentual para o restante do município. Veja, o Rio Grande do Norte recebe 19 milhões, quando o Rio Grande do Norte tem o papel e o dever, conforme exatamente a Constituição, de garantir toda a assistência da média e alta complexidade, que são exatamente os leitos de UTI. E se some a isso também a questão das emendas parlamentares. Houve um movimento pelo Congresso importante para que os parlamentares pudessem remanejar suas emendas para ações no combate ao Covid. Nós aqui fizemos esse movimento com a bancada federal, foi remanejado para o governo do Estado 33 milhões, só que até agora o dinheiro não foi liberado. Ontem eu tive uma reunião com os nossos 3 senadores e os deputados federais, Natália, Rafael, junto com todo o comitê que representa o setor produtivo do nosso Estado, e dizia exatamente para eles isso. Mandei, inclusive, uma cópia do ofício que nós endereçamos ao ministro da Saúde, pedindo resposta urgente para ontem, antes de ontem, porque eu quero concluir essa parte dizendo o seguinte: olha como é sério. Nós estamos aqui lutando para garantir o nosso plano de contingência. O que é o plano de contingência? Foi o planejamento que os estados fizeram, o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a fazê-lo, ainda em janeiro, para dotar o Rio Grande do Norte dos leitos de UTI, leitos clínicos, para acudir à população que viesse a ser acometida. Pois bem, William, qual é o maior desafio que nós continuamos a enfrentar? Respiradores, Gisele. Você mencionou bem, Dino teve que ir buscar isso lá fora. E que absurdo, agora estão, inclusive, querendo processar Flávio Dino, isso é um absurdo um negócio desse. Então, nós estamos aqui também em diálogo com o Senai, né, o SESI, que está colaborando, inclusive desenvolvendo aqui, Gisele, um projeto próprio de respiradores, mas isso depende ainda também do aval da Anvisa, mas concretamente, para que a gente, repito, possa segurar essa curva, por isso que tem que aumentar o isolamento social que caiu. Nós temos que ter, no mínimo, 60% de isolamento social. Então, para a gente chegar nesse isolamento, manter essa curva e, ao mesmo tempo, garantir a disponibilização dos leitos, é fundamental que o ministro da Saúde, que o governo federal, através do Ministério da Saúde, libere respiradores, mande EPIs, mande mais kit de testes e amplie esses recursos, bem como a sua descentralização. Se não, a gente não tem como aqui montar esses leitos de UTI. Eu acrescento só rapidamente o seguinte: nós íamos fazer um hospital de campanha aqui em Natal, Gisele. Bruno William me acompanhou, e aí acontece que terminou a licitação dando deserta, porque as empresas que apareceram apresentaram uma proposta do ponto de vista financeiro muito além, mas muito além mesmo da capacidade do governo do Estado. Então, nós suspendemos essa questão do hospital de campanha no Arena das Dunas e, de imediato, buscamos outras alternativas. E, graças a Deus, fomos ágeis, porque neste domingo eu publiquei no Diário Oficial do Estado um contrato com um convênio com a Liga Norte-Grandense de Combate ao Câncer, é uma instituição de muita credibilidade, e com a participação dos Ministérios Públicos, Estadual, do Trabalho e Federal, inclusive com a participação do Ministério do Trabalho, também fazendo doação financeira, através de multas, né, que eles recolhem. O fato é que nós firmamos um TAC. E, graças a Deus, nós vamos disponibilizar 60 leitos, 40 leitos numa primeira fase e 20 leitos numa segunda fase. E com um detalhe, é que esses 40 leitos
né? Os serviços já estão em curso para que a gente possa, se Deus quiser, disponibilizá-los num prazo mais curto. E com outro detalhe, tudo feito de forma muito transparente, repito, contando com a participação dos nossos órgãos de controle, que sem abrir mão do papel de fiscalização deles, mas com elevado espírito público, estão colaborando e assim deva ser. E tem um detalhe, William, é que tudo aquilo que foi investido nesse contrato com a Liga Norte-Grandense, por exemplo, para os leitos de UTI, respiradores, tudo isso voltará para o Estado. Certo, Bruno? Aquilo que foi investido na Liga, depois de passar da pandemia, volta exatamente, né, para o patrimônio do Estado. Agora, para a gente montar esses leitos de UTI, repito, da Liga e dos outros que nós estamos buscando, tem que chegar os respiradores. Viu? Governadora. Antes de passar para a Bruna, eu queria pedir para as pessoas, Bruno, passo já para você, pedir para quem ainda não se inscreveu no canal da Agência Moscou, só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, rapidinho, não custa nada, sininho para ativar o sininho para receber as notificações. Quem estiver assistindo pelo Brasil 247, eu também peço a gentileza de se inscrever na Agência Moscou, onde nós praticamos o jornalismo progressista no nosso estado do Rio Grande do Norte, e você está assistindo através dessa parceria que estamos fazendo aqui com a Gisele e o Brasil 247. Bruno. Governadora, a senhora anunciou os leitos para Mossoró. Só saíram até agora os leitos do Tarcísio Maia. Qual a previsão para sair os demais leitos? E tem uma pergunta aqui, que eu estou perguntando, tem muita gente aqui perguntando nos comentários, e inclusive Rudney Pinto, ele estava perguntando também sobre o Hospital da Polícia. Quando também vai sair os leitos do Hospital da Polícia? Olha, primeiro, com relação aos leitos, concretamente respondendo, mais 10 leitos de UTI no Tarcísio Maia, que deverão estar sendo habilitados, segundo a informação que eu colhi aqui da CESAP, esta semana. A PAMIM, que vai gerenciar o Hospital São Luís, também comunicou que disponibiliza até amanhã 10 leitos clínicos. E aí, Bruno, dentro desse cronograma, né, nós vamos exatamente acompanhar a instalação desses novos leitos, porque a nossa equipe, né, o doutor Cipriano, o doutor Petrônio, toda a equipe da CESAP, é uma equipe muito preparada, né, especialistas que são exatamente nessa área, e tudo isso está sendo acompanhado de forma muito criteriosa. Nesse exato momento, nós sabemos quantos estão internados por acometimento do Covid no Rio Grande do Norte, seja aqueles que estão em situação grave, seja aqueles que estão em situação leve. Aliás, graças a Deus, nós temos um número bem maior, graças a Deus, né, de recuperados. Né? Agora, veja, então nós temos um sistema de regulação que acompanha exatamente tudo isso, para que, de forma progressiva, a gente vai exatamente correndo com esses leitos para ir garantindo exatamente a assistência à saúde das pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu falava agora há pouco com a diretora do Hospital Tarcísio Maia. Esses 10 leitos clínicos, Bruno, que vai abrir no São Luís, isso já contribui para que nós possamos remover pacientes do Tarcísio Maia que já estão em condições, graças a Deus, de sair da UTI. Mas eles precisam estar nos chamados leitos clínicos com os devidos cuidados. É bom a gente não esquecer que essa doença, pelo amor de Deus, né, a característica dela é o problema da respiração, né, do ar. Por isso que o respirador, os ventiladores são tão importantes. Mas respondendo a você concretamente, é isso, amigo. Mais 10 do UTI de Tarcísio Maia, 10 leitos clínicos que está para ser entregue pelo Hospital São Luís, o Hospital da Polícia Militar, que vai servir de retaguarda para o Tarcísio Maia e para o Rael Fernandes. Nós estamos agora dependendo da contratação de pessoal e equipamentos, bem como também da questão da instalação dos gases. Lembrando aqui que, a despeito de toda dificuldade, mas o governo do Estado
né, contratou mais de 900 servidores concursados. Mesmo assim, isso não foi suficiente, Gisele. Nós fizemos uma contratação temporária através de um processo de seleção, portanto, mais 3.500 pessoas. Essas pessoas exatamente estão sendo treinadas para exatamente trabalhar no enfrentamento à Covid. Dentro desse contexto, nós também tomamos uma decisão, a despeito de toda a queda brutal da arrecadação, e eu queria falar sobre isso, né? Nós tomamos uma decisão aqui mais do que justa, não é nenhum favor, pelo contrário, isso é um direito que os servidores têm, e a governadora tem a sensibilidade suficiente, o nosso governo, para entender que mesmo em tempos, repito, de redução drástica das receitas, mas nós também instituímos aqui o auxílio no valor de 40%, a chamada insalubridade, Gisele, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, no enfrentamento ao Covid. Gisele? Governadora, um índice que tem crescido também, infelizmente, nacionalmente, né, é a violência contra a mulher. No isolamento, há uma nova forma de convivência das famílias e que transcende aí a classe social, mas há um misto de problemas econômicos e maior convivência dessas pessoas num nível que não se tinha antes, né? Como é que o Estado tem lidado com isso, já que houve crescimento também no Rio Grande do Norte, assim como em todas as localidades? E vocês, só para confirmar, se vocês estão recebendo mais denúncias desse tipo de agressão e como o Estado pode ajudar nesse Exatamente, Zé. Isso é outra, né, outra situação assim dramática, né? Porque, veja bem, nós, ao assumirmos o governo, pegamos um governo totalmente sucateado, colapsado, não só na saúde, por exemplo, na segurança. O Rio Grande do Norte, até dezembro de 2018, figurava como o estado mais violento do Brasil, para você ter uma ideia, né? Graças a Deus, há muito esforço por parte da equipe, uma equipe muito preparada, de muito espírito público, muito unificada, e é o esforço que o nosso governo vem fazendo de priorizar a segurança pública. Nós conseguimos reduzir esses índices. O Rio Grande do Norte hoje está entre os 5 estados da federação que mais reduziu a violência, mas essa chaga, que é a questão da violência contra as mulheres, continua nos rondando. E nós não podemos, de maneira nenhuma, baixar a guarda, de forma alguma. Tanto é que eu criei aqui a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. E eu criei essa secretaria exatamente com essa consciência que nós temos, a Secretaria de Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, com essa consciência de que tem que ter, na esfera do governo, uma estrutura voltada, né, para fazer toda essa sinergia com as demais secretarias e termos políticas públicas focadas para a vida das mulheres. Então, nesse sentido, por exemplo, aqui nós não tínhamos nenhuma delegacia que funcionasse nos fins de semana. Imagina que loucura. Se é nos fins de semana onde se dá exatamente o maior nível de violência, né? Nós abrimos, né, uma delegacia para fazer o funcionamento 24 horas. Temos aqui um diálogo muito grande com o Conselho Estadual das Mulheres, com diversos coletivos, trabalhado em outras frentes, como, por exemplo, o botão de pânico, que a gente instalou aqui no Rio Grande do Norte. O que é o botão de pânico? É aquele que vai estar exatamente no calcanhar do agressor, para que ele seja monitorado. Nós estamos instalando aqui a patrulha Maria da Penha, dentro do contexto das medidas protetivas, portanto, de cumprimento da lei Maria da Penha. E agora, Gisele, vamos dar um foco maior, porque, infelizmente, esse quadro de isolamento social agravou mais a situação, na medida em que é revoltante isso, é lamentável, mas a gente sabe, né, Gisele, que boa parte das agressões às mulheres vem da própria casa, vem de dentro de casa. Então, esse ambiente do isolamento social, com
todo esse grau de tensão só foi agravar essa situação na medida em que, respondendo concretamente a você, nós estamos, inclusive, recebendo mais denúncias, mas estamos dando um foco nisso com tudo quanto tem. Nós não podemos, de maneira nenhuma, baixar a cabeça, nem deixar que esse tema seja banalizado. Mulher não nasceu, está entendendo, para apanhar, mulher não nasceu, inclusive, para ser agredida das formas mais covardes que possam existir no mundo, inclusive, às vezes, tirando a sua própria vida. Isso vai continuar merecendo da governadora e de toda a sua equipe toda a atenção. Governador, a gente já está chegando já ao final da entrevista. Eu queria saber, assim, queria colocar duas perguntas e depois passar para a Bruna e a Gisele encerrar também. Uma sobre a questão da arrecadação do Estado. Como está a arrecadação do Estado agora nesse período de pandemia? E uma outra pergunta que estão fazendo bastante aqui é sobre o piso dos professores. Você poderia falar um pouco sobre essas duas questões? Primeiro, vamos à questão do piso. O piso, veja bem, nosso compromisso de cumprir com o piso salarial continua de pé. O que houve é que, em função exatamente da pandemia que nós estamos vivendo, o processo de negociação foi suspenso, porque as aulas estão suspensas, inclusive continuarão suspensas até o dia 31 de maio. É bom aqui ressaltar, e a direção do sindicato sabe disso, né, que nós sempre deixamos claro o nosso cumprimento com o piso salarial do magistério, bem como também nós sempre nos colocamos à disposição, né, para o diálogo. Então, com relação ao piso, é exatamente isso que eu quero aqui reafirmar o nosso cumprimento. A arrecadação, o tombo é grande, Bruno, é grande, né? Não só no Estado, nos municípios, né, e no país inteiro. E já era o esperado, porque a redução da atividade econômica em decorrência da pandemia traria exatamente esse reflexo. E aí é nesse contexto que eu quero aqui, mais uma vez, dizer da necessidade imperiosa do Congresso Nacional, do Governo Federal, aprovar a medida que vai trazer a compensação do ICMS e do ISS. Porque sem a compensação, não só do FPM e do FPE, que já foi feito, mas do ICMS, do ICS e do ISS, os estados e municípios não têm como, de maneira nenhuma, dar conta das suas obrigações. Eu sempre tenho chamado a atenção que, veja bem, a vida continua, vida que segue. Por exemplo, no campo da saúde, em que pesa os recursos extras para o Covid, e que estão chegando de forma tão lenta, mas eu tenho um funcionamento normal do sistema de saúde. Nós tivemos que fazer um esforço imenso aqui para pagar a cooperativa, para garantir, né, o atendimento dos médicos que prestam serviço exatamente ao governo do Estado. Nós temos que garantir o pagamento dos fornecedores. As pessoas continuam adoecendo, precisando de atendimento no hospital. Depois, nós temos, por exemplo, a segurança pública. Mais do que nunca, é preciso ter uma segurança pública cidadã, é preciso os nossos profissionais de segurança estarem nas ruas para proteger a população do Rio Grande do Norte, e, sobretudo, nesses tempos de pandemia, onde eles estão sendo tão demandados no cumprimento das medidas de isolamento social. Então, eu preciso de custeio para garantir o funcionamento da segurança pública. Por exemplo, as escolas, as aulas estão suspensas, mas nós temos que garantir que a merenda escolar chegue na casa dos nossos estudantes. Nós distribuímos já a merenda escolar que estava estocada, que era para ter sido entregue aos alunos, e como não havia aula, ela ficou estocada. Essa merenda foi toda entregue. E agora, nós vamos distribuir mais 215 mil kits de merenda escolar. Sabe por quê, Gisele? Eu, como sempre tenho dito, eu não nasci em berço de ouro, não. Eu trago na minha história de vida as marcas da exclusão, as marcas da fome.
Eu, assim como o presidente Lula, sou uma migrante nordestina, uma sobrevivente da seca. E eu sei o que significa essa merenda escolar para muitas das famílias do Rio Grande do Norte. Por isso que nós vamos investir 9 milhões de reais para garantir a distribuição desses kits da merenda escolar, a segunda remessa que nós vamos fazer agora. Então, voltando aqui para a questão da arrecadação, ela é real. Diante disso, o que é que nós temos feito? Cobrado do governo federal. Ontem, junto à bancada, nós fizemos mais uma vez um apelo, que tem sido os senadores aqui sempre muito presentes, que é aprovar esta semana, hoje, o auxílio aos estados e municípios, que é a compensação do ICMS e do ISS. Isso é vital, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem como os estados e municípios sobreviverem sem ter a reposição não só do FPE e do FPM, que veio. Não veio nos moldes que a gente desejaria, porque veio em valores nominais comparando o ano passado, mas já foi um passo. Agora precisa vir o ICMS e o ISS, para que o Estado e o município tenham condições, né, de tocar com as suas obrigações, por exemplo, numa questão para nós, inclusive, que é sagrado, que é o pagamento do servidor público. Isso é sagrado. Servidores públicos daqui comeram o pão que o diabo amassou. Na gestão anterior, há mais de 2 anos, que eles não tinham um calendário de pagamento. Essa página ficou para trás, graças a um trabalho abnegado, dedicado, sério, competente, que o nosso governo fez. Nós temos mantido religiosamente o pagamento dentro do mês e aqui reiteramos o nosso compromisso. Agora, por fim, eu quero dizer aqui o seguinte, que além do foco nesse momento ser a aprovação da compensação do ICMS e do ISS, tem outra questão. É preciso que o governo aprove imediatamente, que o Congresso aprove, que o governo agilize as medidas de socorro às empresas. E eu estou falando aqui da micro, viu, Gisele? Estou falando da micro, da pequena empresa. Esse pessoal não tem como sobreviver se não tiver crédito liberado. Agora, não basta só dizer que tem crédito e esse crédito simplesmente está preso a uma montanha de burocracia, de exigência disso, de exigência daquilo. Até hoje esse crédito não chegou. Então é mais uma luta que nós estamos empreendendo. Assim como foi em todo o país, tá? Assim como foi o auxílio emergencial. Os governadores do Nordeste, até pela sensibilidade que tem, até por a gente saber que é nessa região onde ainda campeia os maiores índices de desigualdade social, não foi à toa que o Nordeste liderou, no Fórum dos Governadores do Brasil, a luta pela renda básica da cidadania, que inicialmente o governo não respondeu positivamente. Depois, com muita pressão, evoluiu para R$200. E graças à mobilização que houve a nível nacional, nós conseguimos chegar a R$600 e foi sancionado pelo governo federal. Gente, só quem já passou por muita dificuldade na vida sabe o que é que significa para uma mãe de família, um pai de família, nesses tempos tão difíceis, enfrentando uma doença tão perigosa, ter a consciência de querer ficar em casa, cuidando de si, cuidando dos seus filhos, e de repente olhar e não ter um prato de comer. Só quem sabe, quem já passou por isso, sabe o valor que é esse auxílio emergencial de R$600, podendo chegar até R$1.200, para que essas famílias que estão colaborando, que querem fazer o isolamento social, inclusive a pesquisa mostra isso, elas possam ter exatamente a tranquilidade de se manter em isolamento social, mas garantindo exatamente o sustento das suas famílias. Agora, por fim, só colocar aqui rapidamente, que dentro também do contexto do governo do Estado, o governo também está fazendo a sua parte, Bruno. Agora, com muita limitação. Todo mundo sabe a situação em que nós pegamos esse Estado. Todo mundo sabe. Na verdade, o Estado que há décadas vinha sendo administrado pelas gestões de perfil oligárquico, tradicional, né?
que se voltava, uma gestão que se voltava principalmente, né, para os interesses de pequenos grupos, em detrimento dos interesses, né, da coletividade, da maioria do povo do Rio Grande do Norte. Então, veja, esse é o Estado que nós herdamos. Agora, temos que fazer nossa parte, e estamos fazendo. Dou aqui exemplo. Lideramos um movimento para prorrogar por 60 dias, por 90 dias, o prorrogamento do ICMS. Sabe para quem? Para o pequeno, para o micro. Nós também prorrogamos a questão das certidões do ICMS. Nós também prorrogamos o prazo do pagamento do ICMS para aquelas empresas que exatamente estão colaborando com o fornecimento de matéria de doação para essas ações exatamente, né, do Covid. Essa semana, nós conseguimos adotamos duas medidas muito importantes voltadas para a população de baixa renda, que foi a isenção da conta de água, repito, para as famílias de vulnerabilidade social, para os que estão enquadrados, né, as famílias que estão enquadradas na tarifa social, não vai ter cobrança da água, viu? Durante o período da pandemia. Outra medida, a energia. O governo federal tomou uma medida importante, que foi exatamente de isentar a conta de luz para as famílias de baixa renda durante a pandemia, e a despeito de toda essa queda na arrecadação, mas eu também ontem anunciei, aliás, esse final de semana, nós não vamos cobrar o ICMS, que é o ICMS cabível na conta de energia. Não vai ter cobrança de ICMS, ou seja, traduzindo, assim como as famílias de baixa renda não vão pagar a conta de água durante esse período, as que estão enquadradas na tarifa social, as famílias também de baixa renda não vão pagar a conta de energia durante esse período da pandemia. É assim, sabe, Gisele, esse é o olhar de um governo que governa para todos e para todas, mas o olhar de um governo que tem que olhar principalmente para os mais pequenos, para os mais humildes, para os que mais exatamente precisam. E, por fim, queria dar uma notícia aqui a vocês. Nós lançamos recentemente o edital, né? Tô em casa, tô na rede, para os nossos artistas, porque os nossos artistas estão passando por um momento de muita dificuldade. Imagina, os nossos artistas que vivem exclusivamente da sua arte, num momento como esse, exatamente impedidos, né, de levar a sua arte ao público. Então, nós lançamos esse edital e, para a nossa alegria, as inscrições terminaram ontem, foram mais de 600 inscrições, né? Portanto, nós vamos selecionar 105 atividades culturais. É uma ajuda pouca, mas é de coração, é aquilo que o governo está podendo fazer. Cada atividade dessa vai receber R$ 1.900, e são atividades que eles vão desenvolver exatamente nas plataformas, né? Que eles estão exatamente usando, porque eu acho que mais do que nunca essa pandemia trouxe muitas lições para nós, né, Gisele? A lição do quanto a gente tem que olhar o outro, né? Cuidar do outro, ser generoso, ser solidário. E eu acho que uma das lições que essa pandemia trouxe também é de que a cultura, mais do que nunca, né, tem um lugar muito importante em nossas vidas, né? Porque sem a cultura, nesses tempos de isolamento, a vida se tornaria muito mais difícil, muito mais pesada. Governadora, eu queria agradecer a participação da senhora no Foro de Moscou de hoje. A gente já passou do horário, nosso tempo aqui. Gostaria de agradecer também a sensibilidade, também como vem cuidando dessas questões envolvendo a pandemia. Também agradecer a presença da Gisele, gostaria que ela falasse também um pouco, né, nesse momento. A gente pede também as inscrições no canal, a gente precisa crescer um pouco também, fortalecer o campo progressista aqui no nosso estado, e com seu apoio a gente vai chegar lá. Obrigado, Gisele, por também ter participado.
Só queria agradecer a vocês dois pelo convite, fico honrado, fiquei bem feliz. E agradecer demais a governadora por ter dedicado todo esse tempo aqui às nossas perguntas. É muito importante a gente trazer todas essas informações. Eu vejo que a audiência aqui é super engajada, fazendo perguntas bem específicas sobre o Estado. Então, é muito importante, como o William, ou foi o Bruno que tinha dito, que a primeira entrevista para um canal no YouTube dá atenção para essas mídias novas, né, e veículos alternativos que chegam a todo mundo agora, né? Todo mundo que tem acesso à internet consegue participar, consegue assistir. Então, é muito importante, fico feliz que a senhora tenha dado atenção e dedicado bastante tempo da sua agenda para a gente. Agradeço todo mundo, a governadora, ao William, ao Bruno e a todo mundo que assistiu aqui também. A gente vai retransmitir na TV 247, vou só organizar um horário aqui para a gente passar essa entrevista lá. Obrigado, governadora. Bruno vai falar? Obrigado. Não, só agradecer à governadora Gisele pela participação, reforçar os pedidos aí para as pessoas que curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, ajudem o jornalismo pela democracia. E a governadora agradecer a disponibilidade de participar, a agenda é complicada, mas participar aqui, fazer essa prestação de contas para o nosso público, e dizer que o espaço está sempre aberto, tanto para a senhora como para a Gisele. A Agência Moscou, ela tem um objetivo esse, de ser plural e dar voz também a quem não é ouvido. Olha, posso falar, William? Pode sim, governadora. Bom, primeiro, eu quero dizer que quem se sente aqui muito honrada em ter participado aqui desse bate-papo com vocês sou eu. E honrada por quê? Pelo quanto, né, eu reconheço e valorizo esses espaços de comunicação social que vocês estão realizando. Espaços esses que são pautados, né, pelo mais firme compromisso com a verdade, né, com o jornalismo feito com muita seriedade, com a defesa da democracia. E mais do que nunca, nesses tempos que nós estamos vivendo, é muito importante a existência desses espaços. A gente tem que valorizar, inclusive, cada vez mais. Peço, inclusive, desculpas a você, Bruno, e ao William, porque eu ia conversar com vocês a semana passada, mas o ritmo de trabalho está tão forte, Gisele. Eu não estou conseguindo dormir antes de 2 horas da manhã. É verdade. Porque eu coordeno, né, estou trabalhando home office, direto. E como é do meu estilo, esse comitê de gestão integrado eu acompanho aqui online aqui no celular o tempo todo. Aí tem o Fórum dos Governadores do Nordeste, o Fórum dos Governadores do Brasil, e todos os comitês. Então, Bruno, de repente, né, afinal de contas, eu também tenho que ter meus cuidados, eu já estou no grupo de risco, tenho mais de 60 anos, e aí, quinta e sexta-feira, o dia foi muito intenso, mas, enfim, para mim, então, assim, dizer que é isso, Gisele. Mais uma vez aqui, toda a minha admiração pelo trabalho incansável do 247, na defesa, né, da democracia, na defesa da liberdade, um trabalho muito admirado por todos nós. E, por fim, a Mossoró. Dizer a Mossoró que nós continuamos aqui firmes, vigilantes, para garantir a Mossoró e a toda a região o direito daquelas pessoas que, infelizmente, vierem a ser acometidas por esse vírus, possam exatamente serem cuidadas, possam ser tratadas e possam sobreviver. Agora, quero mais uma vez aqui fazer um apelo para que nós continuemos em casa. Eu sei que a vida não está fácil. Imagina a gente ser privado nesse momento do aperto de mão, do abraço. Isso mexe muito com a gente, inclusive, que tem, né, esse jeito, né, de tanta hospitalidade, a gente gosta de abraçar, mas nesse momento, nós não podemos fazer isso, porque o aperto de mão, o abraço é um sinal de perigo, de forma que nós temos que nos manter
nesse isolamento social, para que a gente possa, se Deus quiser, assim que tenhamos um ambiente seguro, voltar ao convívio dos nossos entes queridos, voltar ao trabalho, voltar à normalidade, voltar à vida, né, Gisele? Então é isso, gente. Obrigado pela audiência que participou também do Foro de Moscou. Avisando que o sorteio dos livros já está no nosso Instagram, @Agência Moscou. Lá vocês vão ver. Depois nós vamos gravar um vídeo, eu e o Bruno, explicando melhor quem são os ganhadores, já que esse vídeo aqui também vai ser retransmitido pela TV 247 e nós dedicamos ele à entrevista com a governadora. Obrigado, governadora. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gisele. Obrigada a vocês. Um abraço. Valeu.